Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Essa semana eu vou enviar 2 vídeos, tá? E eu vou chamar esse vídeo aqui de primeiro, porque ele vai ser da correção, só de correção das atividades da semana passada, tá? E o próximo vídeo, o vídeo 2, é o vídeo da matéria dessa semana. Tá? Acompanhem tudo com o livro e o caderno, principalmente as correções do caderno que vocês, no caderno de português, né, que vocês utilizaram. E sempre que precisar, pausem o vídeo, ouçam novamente, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, que a atividade da página 100, o registrando, vocês tinham que ter realizado no caderno de redação, tá? E a correção é a correção das atividades que foram no roteiro da semana passada. Essas atividades, elas foram anexas. Elas não são atividades do livro. São atividades que eu coloquei que não vieram no livro de vocês, tá? Essas atividades eram 5 questões apenas. Olha só, então. Prestem atenção, material na mão, ok? A gente vai corrigir nessa ordem que tá aí, tá bom? Primeiro, então, nós vamos corrigir o registrando da página 100. Olha só, o registrando pediu que vocês criassem, né, um parágrafo e que vocês se posicionassem sobre a relevância, sobre a importância do gênero textual que a gente está vendo aí, que é o romance. Qual que é a importância, a relevância desse gênero textual para a sociedade? Ok, eu coloquei, né, um exemplo de resposta, mas como é uma criação, como é uma resposta pessoal, vocês vão levar em consideração a minha resposta só para fazer uma comparação, para ver se a de vocês está dentro do esperado aqui, mas não tem que ser igual. Tá bom? Porque se é uma elaboração de parágrafo, cada um vai fazer o seu. Então, olha só a importância do romance. O gênero romance marcou todo um século da literatura brasileira, tá? Funcionando não apenas como distração cultural, que muita gente pensa que o romance, a gente utiliza ele só para nos distrairmos e como entretenimento. Mas também ele é um elemento, ele foi utilizado como elemento responsável por discussões e reflexões de cunhos, ou seja, voltados para a questão social, para a questão política e para a questão econômica, refletindo a vida da sociedade em suas diversas vertentes. Por exemplo, um exemplo bem prático aqui para vocês, uma novela, né, que é considerado um romance, ela pode trazer discussões sobre a sociedade, sobre política, sobre economia dentro do enredo dela. Então, além do papel de diversão, de distração, ela também, esse gênero tem essa importância para a sociedade. Ainda hoje, esse gênero tem papel importantíssimo na divulgação de ideias, conceitos, para mostrar a construção social, questão de valores, de posicionamento e várias outras coisas, né, que são importantes, refletindo a evolução humana e da sociedade. Então, dentro, óbvio, do seu papel de entreter, do seu papel de distração, esse romance também pode trazer coisas de grande importância para a sociedade, tá? Então, esse aqui é um exemplo de resposta, tá? Para vocês fazerem uma comparação aí com o que vocês fizeram. Agora aí nós temos a correção dessas atividades que eu passei no roteiro para vocês, tá? Pode ser que a escrita aqui seja um pouco pequena, então vocês podem acompanhar no que vocês têm aí, tá?
são respostas apenas, se não me engano, de múltipla escolha. Quer ver? Ó, aqui nesse slide tá 1, 2 e 3. No próximo, 4 e 5. Todas de múltipla escolha, isso mesmo. Vamos ser bastante objetivos aqui, porque não justifica eu ficar lendo todos os textos com vocês. Se vocês fizeram a atividade, para vocês fazerem essa atividade, vocês têm que ter feito a leitura dos respectivos textos, né? Então, na questão 1, tem um trechinho, né? E aí eles perguntaram, esse trecho lido no contexto da narrativa, ele evidencia o quê? O que ele deixa claro? Então, a resposta seria o item A. Ele deixa claro a relação entre a memória da figura paterna, da figura do pai, e a atividade literária. Tá? Na questão 2, nós temos aí fragmentos, nós temos dois trechos aí de um romance, que é Escrava Isaura. Esse romance já foi reproduzido várias vezes, ele estava sendo até passado novamente, se não me engano, na Record, tá? A novela. Então, ela já foi refeita. Esse romance é muito famoso. Então, esses dois fragmentos dizem respeito a esse romance, que é Escrava Isaura. Nós tivemos aí um trecho até em formado por versos, e outro aí em formato de prosa, né, que é o texto escrito aí de margem a margem, etc., que é o texto com formato mais comum. A questão 2. Ao interpelar a escrava Isaura, que cantava, a senhora. O que é interpelar? É você perguntar alguma coisa, é fazer um questionamento. Então, quando, né, interpelou a escrava Isaura, quando ela perguntou à escrava Isaura alguma coisa, fez um questionamento para ela, quando ela estava cantando, a senhora, nós temos aí 4 afirmativas. O que ela fez a partir dessa interpelação dela? O que dessas 4 alternativas, quais que a gente pode afirmar que sejam verdadeiras, tá? No que diz respeito aí nesses 2 fragmentos. Olha só, a resposta correta é o item B. Então, o que eles estão mostrando? Que o item 1, o item 3 e o item 4 são verdadeiros. Então, quando ela interpelou a escrava Isaura, quando ela estava cantando, a senhora, o 1 está correto. Então, a senhora elogia a voz da cantora, que no caso era a escrava Isaura. O 3 também é correto. Então, ao interpelar a escrava Isaura, que cantava, a senhora expressa claramente racismo em tens uma cor linda, que ninguém dirá que gira em tuas veias uma só gota de sangue africano. Então, assim, ela quis fazer um elogio, mas ao mesmo tempo o elogio é um corte na origem da escrava, né? Nossa, você é como se tivesse assim, você, olha lá no item 3, você tem uma cor tão linda que nem parece que é descendente de africanos, né? Nem tem sangue africano. Então, é como se ela tivesse dado com a mão e tirado com a outra, né? Ela fez um elogio, mas que na verdade não valeu de nada. Então, é verdade também. Então, o último item, que é verdadeiro, é o 4 também. Então, quando ela perguntou para a escrava Isaura, que estava cantando, a senhora imprime uma posição de superioridade sobre a escrava, restringindo seu repertório. Tá? Então, ela quis mostrar que ela era superior à escrava, sim. Então, nós temos como corretos aí o 1, o 3 e o 4. Só o 2 que era incorreto. Ok. Questão 3. Para a personagem Isaura, para a escrava, para ela. Letra C. As qualidades que lhe afirmam a senhora não lhe teriam
não lhe tiram a condição de escravo. Ou seja, por mais que a senhora tenha elogiado, tenha tentado trazer elogios para a escrava, nada daquilo fez ela se sentir numa posição de igualdade. Ela, mesmo com todos os elogios, ela percebeu que ela ainda estava na condição de escrava, né? Que é o que eu acabei de comentar na questão 2 também. Os elogios não foram feitos para trazer um papel positivo para aquela pessoa, né? Para a escrava e para a escravizaura, de acordo com o contexto. Tá bom? Próximo aí, então. Nós temos agora aí as questões 4 e 5. Olha só, a questão a seguir foi retirada da leitura do livro Mau Começo. Ok, de Lemone é um nome estrangeiro, a pronúncia é difícil. Então, a editora é a Companhia das Letras. Então, é um trecho retirado desse livro. Quanto ao tipo do narrador do texto, podemos afirmar que, olha só, gente, essa questão do tipo de narrador, a gente já estudou isso no início, né? Eu expliquei cada tipo, mostrei as principais características de cada um deles, tá? Então, nesse trecho aí, qual que é o tipo de narrador? O que a gente pode falar, depois de ler esse trecho aí, sobre o narrador? Então, é a letra D. Desse trecho, esse trecho apresenta, um narrador onisciente, que é um narrador que percebe tanto aspectos claros, como ele também percebe aspectos internos dos personagens. Ele mostra que ele entende percepções, sentimentos, sensações desses personagens. Onisciente é estar em todos os lugares. Ser onipresente. Onisciente é ter o poder de saber de tudo, né? Então, esse narrador é um narrador onisciente, pois conta a história em terceira pessoa, né? Que também é uma característica de outros tipos de narrador. Então, o narrador onisciente, ele conta essa história em terceira pessoa, conhece tudo sobre as personagens, igual eu acabei de falar, e o enredo em alguns momentos... Peraí, só um pouquinho, tá pequeno aqui para mim. E o enredo, em alguns momentos, não resiste e intervém na trama. Então, de acordo com o enredo, com o desenrolar da história, ele também não resiste em alguns momentos e opina aí no decorrer da história, né? Intervém na trama, guiando o leitor na primeira pessoa. Então, nós temos aí a mistura de dois focos narrativos, né? Tem o de primeira e o de terceira pessoa. O de terceira é quando ele conta a história de fora, e em primeira, quando ele se põe em algum lugar daquela história, né? Como se ele fizesse parte daquele fato ali. Tá? Então, questão 4 aí, letra D. Ok. Questão 5. Nós temos outro trecho aí, né? Estava pedindo que vocês lessem como base para essa questão. Assinale a opção em que o termo destacado pode ser substituído. Aqui também entra uma questão, entra na questão gramatical, tá? Então, vocês tinham que escolher o item em que o termo destacado poderia, né, pode ser substituído por um pronome demonstrativo. Nós estudamos sobre isso também. Eu retornei sobre pronomes demonstrativos 2 semanas seguidas. Então, mesmo assim, se vocês ainda tiverem com dúvida, voltem nos vídeos anteriores, tá? Então, em qual desses itens aí o termo em destaque pode ser substituído por um pronome demonstrativo sem prejudicar o sentido do trecho, né? O sentido da frase, retomando um termo já apresentado. Então, você pode fazer essa substituição vai retomar um termo anterior e não vai interferir no sentido da frase. Então, o item aí é o item A. Olha lá,
mas quem quer usar a palavra não para fascinar, mas para transmitir um pensamento ou apenas contar uma história, tem um desafio maior. O, quem quiser pode até marcar esse O aí, o de fazer mágicas sem truques. Esse O aí está retomando desafio maior. Para evitar essa repetição, então esse pronome demonstrativo, ele retomou um termo da frase e não modificou o sentido dessa frase também. Tá? Então, a questão 5 aí, a resposta correta é o item A. Então, essas questões aqui desse vídeo foram as questões da última semana, tá? Nós vamos entrar agora no vídeo 2, já na apostila, na segunda apostila, capítulo 4, tá bom? Fiquem atentos, não se esqueçam que vocês têm mais um vídeo, tá? Esse é o vídeo 1, assistam o vídeo 2 então, tá bom? Um abraço.